Vamos lá, ver esse aqui. Ó, um gás não ideal foi submetido a um processo... Viu? Agora é gás não ideal, tá? Se é não ideal, eu não posso usar PV igual a NRT, tá? Não posso. Então, o gás não ideal foi submetido a um processo isobárico, um processo com a pressão constante, quase estático, que levou de uma temperatura inicial, 250 Kelvin, a uma temperatura final de 270 Kelvin. Neste processo, a quantidade de calor cedida para o gás, em função da temperatura, obedeceu aproximadamente a seguinte função: calor trocado a pressão constante, 28,5 T, mais AT ao quadrado, onde A vale 5. A é o dado do problema aqui, ó, 5. Em milijoule Kelvin ao quadrado. Qual opção expressa corretamente o valor da capacidade térmica à pressão constante do gás a 260 Kelvin? Eu quero achar a capacidade térmica, tá? Ele dá o calor à pressão constante. E eu quero a capacidade térmica. Então, veja, vou repetir aqui. Então, ele dá o calor à pressão constante, 28,5 T, mais AT ao quadrado. Se fosse um gás ideal, qual seria a expressão? Cp igual a ΔT. Tá? Isso aqui, para um gás ideal, é Cp, para um gás ideal, Cp igual a uma constante, tá? Quando Cp e Cv deixam de ser constantes, você já não tem um gás ideal, tá? Aí eu tenho que usar a seguinte definição, que a quantidade de calor trocada a pressão constante, infinitesimal, é a capacidade térmica a pressão constante, dt. Então, a capacidade térmica a pressão constante é igual a dq, a pressão constante, dt. Ou seja, eu tenho que derivar isso aqui em relação à temperatura. Então, Cp é a derivada em relação à temperatura da minha função, 28,5 T mais AT ao quadrado. Então, a capacidade térmica a pressão constante, 28,5 T derivando, então vai ficar 28,5. E a derivada de AT ao quadrado é mais 2A vezes T. No meu problema, A vale 5. Então, meu Cp vale 28,5 mais 10 vezes a temperatura. Então, na lista tem um exercício similar, tá? Então, a capacidade térmica em função da temperatura é essa função aqui, 28,5 mais 10T. E eu quero saber o valor da capacidade térmica para uma temperatura específica, que era de 260 Kelvin, ou seja, quanto vale a capacidade térmica a 260 Kelvin. Então, vai ficar 28,5 mais 10 vezes 260. Então, a capacidade térmica a essa temperatura. Perdão, aqui, não vale 5 não, tá, pessoal? Vale 5 milijoules, tá? Então, é só corrigir aqui. Esse A aqui, tá aqui no problema, tá? Vale 5, mas aqui tá a unidade, ó, milijoule, que esse milha aqui é 10 a menos 3, tá? Então, vai ficar, deixa eu corrigir aqui, 2 vezes 5 vezes 10 a menos 3, T. Então, aqui vai ficar 10 vezes 10 elevado a menos 3T. Então, aqui corrigindo também, 10 vezes 10 a menos 3 vezes 260 Kelvin. Tá? Aí o meu resultado final, 31,1 joule por Kelvin. Por que eu sei que a unidade é essa? Porque CV é calor sobre variação de temperatura. Tá? Então, calor é dado em joule, temperatura é dada em Kelvin. Então, tá aí a resposta desse problema. Tá ok?